Estamos começando então mais um webinário da empresa de consultoria Lefisc. Eu sou a Maria Helene, sou consultora da Lefisc e vou falar com vocês hoje sobre a medida provisória 936, que trouxe uma série de medidas, para fins de manutenção do emprego e da renda nesse período tão difícil que todos nós estamos enfrentando. Nós estamos vivendo uma situação realmente sem precedentes, algo que gera muitas dúvidas, muitas incertezas, e nós estamos aqui trazendo então para vocês um resumo desta medida provisória. Ela era muito aguardada, assim como outras tantas medidas que já foram publicadas e outras tantas que ainda serão. Então, por conta disso, eu solicito a vocês, quem não é assinante do nosso canal, quem não é inscrito no canal Lefisc, que faça a sua assinatura, que ative o sino de notificações, porque nós vamos estar fazendo esses resumos para vocês, trazendo essas informações, porque tudo está acontecendo de uma forma muito rápida, muito intensa. Essa medida provisória mesmo, ela foi publicada ontem, no finalzinho da noite, Então, aí hoje as pessoas já estão querendo e precisando da informação para tomar as decisões. Então, a Lefisc, ela entende essa importância, essa necessidade. Por isso que a gente está aqui hoje trazendo esse material para vocês, tá? Então, quem não é nosso assinante, que não é nosso inscrito, no nosso canal, faça sua inscrição, porque nesse momento toda a informação, informação de qualidade é sempre bem-vinda e necessária a vocês. Bom, então vamos falar desta medida provisória especificamente. Já havia sido publicada uma outra medida provisória, a 927, no dia 22 de março de 2020. Aquela medida provisória, ela trouxe, na verdade, medidas que poderiam ser utilizadas e que podem ainda ser utilizadas, pelo tempo que perdurar o estado de calamidade pública, conforme o decreto legislativo número 6 de 2020. Claro que ela é uma medida provisória, assim como esta também, a 936, e que tem força de lei, porém elas precisam ser convertidas em lei. E a medida provisória 927, ela trazia no seu artigo 18 a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho. Porém, houveram vários questionamentos, discussões em relação a essa questão, porque a medida provisória 927, ela trazia a suspensão do contrato de trabalho, porém, durante esse período, o trabalhador não receberia qualquer remuneração, nem por parte da empresa, nem por parte da União, nem por parte do governo. E na sequência já foi publicada uma outra medida provisória, 928, que revogou então o artigo 18, que trazia então a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho. Pois bem, esta nova medida provisória, a 936, trouxe novamente a suspensão do contrato de trabalho, mas com outro formato totalmente diferente. Então, qual é o objetivo principal da medida provisória 936? Preservar o emprego e a renda, isso está como objetivo, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais e reduzir o impacto decorrente das consequências do estado de calamidade pública que o nosso país está enfrentando. Porque muitas empresas, precisaram fechar as suas portas por conta dos decretos, da necessidade dessa necessidade que teve em função dos decretos municipais, estaduais, para a preservação da saúde das pessoas. Então, essa medida provisória, ela traz, o objetivo dela é reduzir esse impacto, porque muitas empresas estão com suas portas fechadas e os seus compromissos com os empregados permanecem, Então, o que essa medida provisória trouxe? A instituição de um pagamento de benefício emergencial, por parte do governo, por esse período,
redução proporcional da jornada de trabalho e salários e suspensão temporária do contrato de trabalho. Essas são as medidas trazidas por esta medida provisória. Tá? Então, vem novamente a suspensão do contrato de trabalho, porém num formato totalmente diferente. O custeio deste benefício será pela União, operacionalizado e pago pelo Ministério da Economia. Então, o Ministério da Economia é que vai operacionalizar este pagamento. Muitas pessoas já estão questionando como é que este valor vai ser pago, de que forma vai ser pago. Isso ainda não foi definido. O que está definido é que o empregador, a partir do momento que ele faz o acordo com o seu empregado, ele tem até 10 dias para fazer a comunicação ao Ministério da Economia. O que falta definir é de que forma ele vai fazer esta comunicação. Então, nós temos a previsão, mas ainda nós não temos a parte operacional. Então, em que hipóteses este benefício será pago? Na hipótese de redução proporcional da jornada de trabalho e salário, então haverá uma possibilidade de reduzir o trabalho e o salário, a jornada e o salário, proporcionalmente. Suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, nessas duas situações, haverá o pagamento deste benefício por parte do governo. De que forma ele será pago? Então, a periodicidade dele será mensal, né? A operacionalização é que ainda falta ser definido. Regras gerais deste benefício. Então, o empregador vai informar ao Ministério da Economia em 10 dias contados da data de celebração do acordo, que ele fez esse acordo ou para suspensão ou para redução. E a primeira parcela vai ser paga no prazo de 30 dias, contado da data da celebração do acordo. E é muito importante que esse acordo seja comunicado no prazo para que o trabalhador já receba este valor, porque se fizer o acordo e não comunicar, no prazo estabelecido, o empregador vai ter que acabar arcando com este custo até que haja a transmissão, né, a disponibilização deste benefício. Tá? Que mais que nós temos aqui? O benefício emergencial, ele só será pago exclusivamente enquanto durar a redução proporcional da jornada de trabalho e da suspensão do contrato. Então, ele é específico para este período. E essa redução e a suspensão, ela pode ocorrer durante o período de calamidade pública estabelecido pelo Decreto Legislativo número 6 de 2020. Claro que não é por todo o período, mas pode ocorrer durante o período. Então, a redução proporcional da jornada e do salário, ela pode se dar por até 90 dias. Já a suspensão do contrato de trabalho, ela pode ser por até 60 dias. Mas isso tudo ocorrendo dentro do período de calamidade pública, conforme o Decreto Legislativo número 6 de 2020, que a previsão dele, né, a vigência é até 31 de dezembro de 2020. O recebimento do benefício emergencial da preservação do emprego e da renda não impede a concessão e não altera o valor do seguro-desemprego a que o empregado vier a ter direito em caso de dispensa. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma complementação de um valor por parte do governo, porém, se ocorrer uma rescisão, claro que aí é importante a gente mencionar aqui que existe uma estabilidade provisória. Ou seja, se eu suspendo o contrato de trabalho por 2 meses, suspendo o contrato de trabalho por 2 meses, eu não posso demitir esse empregado durante o período, né, da suspensão, obviamente, mas por mais 2 meses para frente. Né? O mesmo número de dias de suspensão ele tem de estabilidade. Porém, se passado esse período da estabilidade, se ocorrer uma demissão, ele vai fazer jus ao seguro-desemprego normalmente. Como é que será calculado o valor deste benefício? Então, este benefício ele terá como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego
que o empregado teria direito nos termos da Lei 7.998 de 1990, que trata do seguro-desemprego. E na hipótese de redução de jornada de trabalho de salários, ele será calculado aplicando-se sobre a base de cálculo percentual da redução. Então, eu posso reduzir a jornada de trabalho e o salário nas proporções de 25%, de 50% ou 70%. Tá? Então, ocorrendo essa redução, neste caso, esse auxílio, né, vai ser nessas proporções. Então, se ocorrer uma redução de 25%, o valor a ser recebido corresponderá a 25%. Já no caso de suspensão do contrato de trabalho, nós temos duas regras diferentes. A gente precisa separar quem é em microempresa e EPP, né, as empresas com faturamento até 4 milhões e 800 e empresas com faturamento acima de 4 milhões e 800. Então, no caso de suspensão do contrato de trabalho, o valor mensal será equivalente a 100% do valor do seguro-desemprego a que o empregado teria direito para empregados de empresa cuja receita bruta no ano calendário de 2019 tenha sido de até 4 milhões e 800 mil, que são enquadradas como EPP. Tá? Então, para essas empresas, durante a suspensão de contrato, o governo vai fazer o pagamento de 100% do valor correspondente ao seguro-desemprego que o empregado teria direito. Não é da remuneração dele, é do valor que ele teria direito no seguro-desemprego. Porém, para as empresas maiores, empregados de empresa com faturamento acima de 4 milhões e 800 no ano calendário de 2019, nós temos parte paga pelo governo e parte paga pela empresa. Então, 70% do valor do seguro-desemprego, essas pessoas vão receber e será custeado pelo governo. E a empresa pagará uma ajuda compensatória, né? Vai haver uma ajuda compensatória da empresa de 30% do salário dele. Tá? Então, até 4 milhões e 800, no caso de suspensão, remuneração integral, seguro-desemprego integral, pago pelo governo. Acima de 4 milhões e 800, 70% do seguro-desemprego pago pelo governo e a empresa vai pagar, né, vai estar sujeita, né, a fazer essa ajuda compensatória no percentual de 30% do salário deste trabalhador. E quais são os requisitos para a habilitação do empregado a este benefício? Ele vai ser pago independentemente de cumprimento de qualquer período aquisitivo, né? Não importa por quanto tempo o trabalhador estiver registrado, e também o número de salários recebidos. E não será devida ao empregado que esteja ocupando cargo ou emprego público, cargo em comissão ou de livre nomeação ou exoneração ou titular de mandato eletivo, não vai receber. Ou estiver em gozo de algum benefício da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio acidente. Então, tem vedações aí em relação aos trabalhadores. Em relação às empresas, eu acabei não falando para vocês lá no início, todas as empresas poderão se habilitar a este programa, exceto as empresas públicas, né? Da administração pública, sociedade de economia mista. As demais empresas privadas poderão todas, independente do faturamento. O que nós teremos de diferença aqui é em relação ao tratamento que a gente vai ter para o valor do benefício destes empregados. Como é que funcionará a jornada, a redução então proporcional da jornada de trabalho e do salário? A redução tem que ser proporcional. Se eu reduzo 50% da jornada, vai haver uma redução de 50% do salário. Porém, é importante mencionar aqui que a preservação do valor do salário hora tem que ser mantido, né? Então, se eu reduzir 50% do valor da jornada de trabalho dele, eu vou reduzir a remuneração dele proporcional a 50%, mas o valor hora que ele vai receber vai ser
o mesmo, tá? Então, ele pode ser feito por um período de 90 dias, durante o período em que perdurar o decreto 6.000, né, o decreto legislativo 6.000, que por hora ele está com vigência até 31/12, tá? E pode ser através de acordo individual escrito com um mínimo de 2 dias de antecedência. Depois nós vamos ver uma questão de limitação aqui em relação a essa possibilidade do acordo individual, tá? Porque existe uma vedação em relação à remuneração, tá? Então, como regra, pode ser por acordo individual e pode perdurar, então, por até 90 dias e será encaminhado ao empregado com no mínimo 2 dias corridos de antecedência. Redução, então, por um período de até 90 dias, comunicação com 2 dias de antecedência, através de acordo individual. Tá? Depois nós vamos ver uma restrição em relação ao acordo individual, mas vamos falando da regra geral. E a redução, então, pode ser 25%, 50% ou 70%. Então, essas são as reduções possíveis. E é possível cessar essa redução? Tem 3 possibilidades. Primeira, cessação do estado de calamidade pública, tá? Na verdade, serão restabelecidos no prazo de 2 dias após a cessação do estado de calamidade pública. Então, hoje nós temos um decreto de calamidade pública do Legislativo Federal, né? Não estamos falando dos decretos estaduais ou municipais, nós estamos falando do Decreto Legislativo Federal, número 6, vigência até 31/12. Se ocorrer a prorrogação ou a antecipação do seu encerramento, 2 dias depois encerra-se essa redução de jornada e salários. Da data estabelecida no acordo individual, então se eu estabeleci que vai ser por 30 dias, por exemplo, encerrado está, desde que não tenha ocorrido o encerramento da calamidade pública. Ou então, na data de comunicação do empregador, que vai informar ao empregado da sua decisão de antecipar. Então, é possível, por exemplo, que empresa, faça um acordo de redução por 30 dias e antecipe, ou por 60 e antecipe. Basta que eu faça a comunicação com 2 dias de antecedência a esse trabalhador e aí ele retorna, então, a remuneração e a jornada anterior a este acordo. Em relação à suspensão do contrato de trabalho, também durante o período de calamidade pública e o prazo máximo é de 60 dias. E também pode ser por acordo individual com antecedência de 2 dias corridos, tá? Durante o período de suspensão, o trabalhador vai fazer jus aos benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregados. Então, por exemplo, vale alimentação, vale refeição ou algum outro benefício fornecido pelo empregador, vai fazer jus neste período. Embora o vale transporte seja um benefício fornecido ao trabalhador, não há que se falar em vale transporte aqui, entendemos nós, porque nós estamos falando de uma suspensão de contrato e o vale transporte, o seu objetivo é para deslocamento da empresa e a residência do empregado. Embora ele fale todos os benefícios, aqui a gente tem que observar essa questão do vale transporte, que não faria parte aqui dos benefícios concedidos, porque não é este o objetivo. E este trabalhador, ele fica autorizado a recolher para a Previdência Social na qualidade de segurado facultativo. Então vejam vocês aqui que tem uma regra totalmente diferente junto aqui. O trabalhador, ele vai estar vinculado a um registro, né? Ele vai estar com a sua carteira de trabalho ainda um vínculo mantido, né? Porém suspenso, tá? Ele vai estar suspenso esse contrato e ele poderá, neste período, recolher para a Previdência Social como segurado facultativo. Quem é o segurado facultativo hoje? É aquela pessoa que é desempregada e quer recolher
para a previdência social, para fins de benefício, contagem de tempo depois para fins de aposentadoria. Então, o trabalhador que tiver o seu contrato suspenso poderá, neste período, se valer deste recolhimento para ele não perder, então, a contagem do seu prazo para fins de benefícios previdenciários. E o encerramento da suspensão vai se dar nas mesmas regras do anterior, ou seja, pela cessação do estado de calamidade pública, pela data do encerramento, né, digamos que eu tenha feito por 60 dias, encerrou, retorna. E também na data de comunicação, então, do empregador no sentido de antecipar. Então, por exemplo, faz uma suspensão por conta de que o decreto estadual municipal mandou fechar o estabelecimento. Aí há uma nova publicação dizendo que pode ser reaberto, então o empregador, com 2 dias de antecedência, ele faz essa comunicação e encerra essa suspensão e volta ao contrato normal. E é bem importante aqui uma observação que a medida provisória traz, que se eu suspendo o contrato de trabalho, em hipótese alguma, esse trabalhador pode fazer qualquer atividade, teletrabalho, trabalho remoto, home office, qualquer possibilidade, porque se fizer isso, a empresa vai estar obrigada ao pagamento imediato da remuneração e encargos sociais de todo o período, tá? Penalidades previstas na legislação em vigor e sanções previstas em convenção ou acordo coletivo. Então, se está suspenso, suspenso está, não pode haver de fato nenhum tipo de contraprestação ou trabalho nesse período. E como é que fica a questão da ajuda compensatória, então, que nós falamos anteriormente? As empresas com faturamento acima de 4.800.000 reais, no ano calendário de 2019, elas vão fazer conceder, melhor dizendo, uma ajuda compensatória de 30% da remuneração do trabalhador durante este período de suspensão, tá? E esta ajuda compensatória, ela terá natureza indenizatória, ela não integra o cálculo do imposto de renda, tá? Imposto de renda na fonte, também não integra o cálculo da contribuição previdenciária, também não integra o FGTS, a base de cálculo para o FGTS. Então, indenizatória, não é base para o imposto de renda, não é base para a contribuição social e não é base para o FGTS. E mais, para as empresas que são do lucro real, ela vai poder ser excluída do lucro líquido para fins de determinação do imposto de renda e da contribuição social, ou seja, ela é considerada como uma despesa dedutível. Tá? Então, esta é a ajuda compensatória para as empresas com faturamento acima de 4.800.000 no ano calendário de 2019 em relação à suspensão do contrato de trabalho. Tá? Falei para vocês que o empregado tem uma estabilidade provisória, né? Então, o objetivo da medida provisória é manter o emprego, né? A manutenção dos contratos. Então, fica reconhecida a garantia provisória no emprego do empregado, né? No emprego ao empregado, que receber o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda em decorrência tanto da redução da jornada quanto da suspensão, nos seguintes termos: durante o período acordado de redução de jornada ou suspensão, ele tem estabilidade, ele não pode ser demitido. E após o restabelecimento da jornada de trabalho e salário ou encerramento da suspensão temporária, por período equivalente do acordo para suspensão ou redução. Ou seja, se eu faço um acordo para redução de salários, de jornada e salários, de 3 meses, este empregado ele tem 6 meses de estabilidade, ou seja, no período que durar o acordo e mais o mesmo período após a cessação do acordo. Se for 30, 40, enfim, pode, ele não precisa ser necessariamente 3 meses ou 2 meses, né?
pode ser um prazo diferenciado, né, dentro desses limites, obviamente, e a estabilidade vai se dar, então, nesse período. Se ocorrer uma demissão nesse período, né, então tem toda uma previsão, então, que o empregador ele vai ter que fazer o pagamento, além das parcelas rescisórias, 50% do salário que o empregado teria direito no período da garantia provisória, tá? Na hipótese de redução de jornada de salário, igual ou superior a 25%, 75% do salário quando a redução foi de 50%, ou de 100% do salário nesse período, se a redução foi de 70%. Então, pode ocorrer a demissão? Pode, mas aí o empregador vai estar sujeito a essas penalizações. Por quê? Porque o objetivo é a manutenção do emprego durante esse período de pandemia que nós estamos vivendo. Muitas empresas, muitos sindicatos fizeram já os seus acordos, as suas convenções emergenciais. Esta medida provisória, ela diz o seguinte, que a convenção ou o acordo coletivo de trabalho poderão estabelecer percentuais de redução de jornada e de salários diversos. Então, pode ocorrer outros percentuais, porque algumas convenções já foram finalizadas. Porém, ele diz o seguinte, que nessas hipóteses, o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda será devido nos seguintes termos, né? Se já ocorreu este acordo. Sem percepção do benefício emergencial para redução de jornada de trabalho e salários inferior a 25%. Então, se ocorrer um acordo para reduzir 20%, não há qualquer benefício aqui complementar por parte do governo. Vai ser de 25% sobre a base de cálculo do valor do seguro-desemprego para redução de jornada de salário igual ou superior a 25% e inferior a 50%. Tá? Então, ficando no limite de 25% até 50%, vai haver o pagamento de 25%. Então, por exemplo, 40% vai receber 25%. Se for de 50% sobre a base, né, o valor do seguro será de 50% sobre a base para redução de jornada e salário igual ou superior a 50% e inferior a 70%. Então, foi criado, né, esse intervalo, porque a regra geral da MP, 25%, 50% e 70%. Então, se o sindicato fez acordos com percentuais diferentes, a gente vai aplicar esta regra aqui. E vai ser, então, o benefício de 70% sobre a base de cálculo para redução de 70% ou mais, né? Então, se houve uma redução de 80%, por exemplo, vai haver um benefício somente de 70%. Ou seja, independente do percentual de redução das convenções, os percentuais de recebimento dos benefícios, eles ficam vinculados aos próprios já percentuais estabelecidos na medida provisória, certo? Prazo para adequação. As convenções coletivas ou acordos já celebrados têm 10 dias para fazerem a adequação em relação a esta medida provisória. Então, caso algum acordo que já foi firmado, mas está diferente, né, ou não está em acordo com essa medida provisória, se tem, então, 10 dias para se fazer a adequação, certo? Acordos individuais. Uma regra importante aqui. Os acordos individuais de redução da jornada de trabalho e salário ou suspensão de contrato deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato laboral no prazo de 10 dias corridos contados da sua celebração. Então, tem 2 compromissos aqui. Enviar este acordo, essa comunicação ao Ministério da Economia, né, para que os empregados se habilitem, então, ao recebimento deste benefício, e
a comunicação também ao sindicato da categoria tem que ser feito em até 10 dias. Uma questão importante também aqui, regras para os acordos e implementação das medidas. Nós vimos anteriormente que poderemos ter situações de acordos individuais ou coletivos, né? Mas o artigo 12 dessa medida provisória, ela traz uma regra da seguinte forma, ela diz o seguinte, que para os empregados que têm, isso tanto a redução, então, as medidas de redução proporcional de salários, bem como a suspensão, as duas medidas do artigo 3º, né, que é a redução e a suspensão, elas serão implementadas por meio de acordo individual ou negociação coletiva. Aqui pode ser individual ou negociação coletiva, né? Preferencialmente sempre negociação coletiva, mas diante da situação, a empresa é que vai verificar a melhor forma, a forma mais adequada. Desde que o empregado tenha um salário igual ou inferior a R$ 3.135. Então, para os empregados com esta remuneração até este valor, pode ser acordo individual. E também para os trabalhadores que tenham um diploma de nível superior e uma renda igual ou superior a 2 vezes o limite do salário de contribuição, que hoje é R$ 6.101,06, vezes 2, isso dá 12.202, né? Essas pessoas também pode ser por acordo individual. Porém, os trabalhadores que ficarem no limite, então, de 3.135,01 até 12.202,11, né, que é esse lapso entre aquelas duas possibilidades, este vai ser somente por acordo coletivo ou convenção. Então, o artigo 12 é bem importante os senhores observarem. E se a remuneração é superior aos R$ 12.000, aos R$ 12.202,12, e a pessoa, o empregado, não tem curso superior, vale a regra também, que é só por acordo ou convenção. Então, verifique qual é a remuneração dos trabalhadores. Até 3.135 e superior a 12.202,12 e curso superior, esse de 12.000, pode ser acordo individual. E a remuneração que ficar entre esses dois valores, aí é somente convenção ou acordo coletivo. Porém, tem uma exceção que diz que para a redução da jornada de trabalho e salário no percentual de 25%, em qualquer situação pode ser pactuada por acordo individual. Tá? Então, observando o artigo 12 para firmar os acordos, certo? Dentro dessa medida provisória ainda nós temos um benefício emergencial de R$ 600 por mês durante 3 meses para o trabalhador intermitente. Quem é o trabalhador intermitente? É aquele trabalhador que só é convocado quando tem trabalho. Se nós estamos numa situação de pandemia, né? Se nós estamos numa situação de fechamento de estabelecimentos, de situação de calamidade pública, obviamente que esse intermitente ele não vai ser convocado, a não ser que ele seja de atividades essenciais, né? Ou aquelas atividades que permanecem funcionando. Mas uma regra geral, então, o que esta medida provisória trouxe? Ela trouxe esse benefício emergencial mensal de R$ 600 para este trabalhador intermitente. Ele vai ser pago em até 30 dias, e se ele tiver mais de um vínculo, ele é, por exemplo, intermitente em vários locais, isso não dará a ele o direito de mais de um benefício. Este benefício de R$ 600, embora o valor seja o mesmo, tá? Não é o benefício que está sendo previsto para os microempreendedores, para os trabalhadores autônomos, né? É um outro projeto.
não está dentro desta medida provisória. Eu sei que muitas pessoas estão aguardando. Em princípio, há uma previsão de pagamento a partir de 16 de abril, mas ainda não houve a publicação, pelo menos até a presente data, né, até o presente momento. Mas dentro dessa medida provisória 936, nós temos esta remuneração, esse benefício para o trabalhador intermitente. Ok? Então, nós temos as disposições na medida provisória, faltam as questões, então, as normativas para a operacionalização, que vai ser determinada pelo Ministério da Economia. Nós vamos estar acompanhando todas essas alterações, né, na legislação, todas essas publicações, e vamos trazer, então, para vocês. No portal da Lefisc, nós estaremos disponibilizando esse vídeo, assim como o material relativo à medida provisória. E, então, assim, permaneçam conectados conosco, que assim que trouxermos, assim que forem publicadas, né, novas medidas, novas normas aí para operacionalizar, nós estaremos trazendo a vocês. Muito obrigada a todos e até uma próxima oportunidade. Um bom trabalho a todos.